Olá, boa noite, tudo bem? Vamos hoje ao vivo falar sobre problema e solução. Deixa eu só acessar aqui. Eu estou em algumas redes multiplataformas, então tem que fazer o acesso por aqui. Deixa eu ver aqui. Quem estiver no Instagram que não tem esse material, é só acessar na minha bio que todos os dias eu coloco, disponibilizo esse material para seguir, porque eu sempre faço uma série de telas. Certo? Vamos lá. Pergunto para você, problema é a solução? Sabe o que é isso? Algumas pessoas, quando elas enfrentam um problema, uma dificuldade muito grande, elas paralisam. Outras pessoas, quando têm um problema, elas olham a oportunidade. Então é isso que eu vou passar para vocês. Quando o problema é a solução. Vamos começar da seguinte forma. Eu te pergunto, agora, neste momento de vida, como que você está? Como que está a sua vida? Você está na fase financeira, na fase de saúde, na fase familiar, na fase espiritual. Se nós formos pegar aquela roda do coach, né? Se você digitar lá, roda da vida de coach, vai aparecer uma roda que tem todos os desenhos, os aros, que fala da tua vida pessoal, da tua vida profissional, da tua vida financeira, e você faz uma marcação para verificar em que ponto que você está. Porque entende-se que o ser humano ele é integral, ele é um todo. Se for analisar a tua vida agora, como que está neste momento? Todos nós recebemos as mesmas dificuldades este ano. Tá? Passamos por uma crise econômica, uma crise de saúde, uma dificuldade geral, certo? E a grande questão é o seguinte, por que algumas pessoas agora, final de 2020, conseguiram ter sucesso em algumas áreas? Na sua vida, quantos problemas você já passou, quantas dificuldades você já passou e o que você faz com isso? Talvez você me diga assim, nossa, talvez se eu tivesse dinheiro agora nesse momento, eu não teria problema, certo? Se eu tivesse saúde agora nesse momento, eu não teria problema. Se eu tivesse um marido, um filho ou tal pessoa, eu não teria esse problema. Será que existe alguém na vida que não tenha, que tenha zero problemas? Você já perguntou por que o Criador divino colocou os seres humanos na Terra e colocou essa possibilidade de nós termos problemas? A vida, né, simples, com natureza, com alimentação, com tudo aquilo que é necessário, sem ausência de problemas, como que seria a vida humana? Você já pensou por que existe, por que na vida nós fomos colocados nos relacionamentos e os problemas aparecem, as dificuldades aparecem? Você já se perguntou por que isso acontece, por que isso existe? O que eu estou falando aqui? Às vezes quando a gente começa a falar de problemas, solução, de pessoas que são mais resilientes, de pessoas que começam a dar conta das coisas, e hoje eu vou mostrar uma série de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. E verificando qual que é o momento que você está agora, quais são as possibilidades. Às vezes as pessoas dizem assim, mas tem gente que é muito otimista, você tem que ter pensamento positivo, e a pessoa é extremamente otimista. Outras pessoas, elas são extremamente negativistas, tudo elas vão ver pelo lado mais negativo possível. Quem não tem um irmão, uma sogra, uma cunhada, uma vizinha, que tudo que você conta, não dá certo, não, isso não funciona, isso não é. E tem pessoas que você diz para a pessoa, que você ao se colocar diz, olha, por que você não faz dessa forma ou desse jeito? Existe essa possibilidade. E a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa realista, certo? Eu sou uma pessoa que eu vejo tudo com realismo. Eu sempre digo assim, a pessoa realista, ótimo, só que existe o realista pessimista, tá? E existe o realista otimista. O realista otimista é aquele que enxerga por um outro ângulo. Talvez você me diga assim, mas Cleia, isso é fácil na teoria, quando você não está vivendo a problemática, é fácil você conseguir numa situação imaginária falar assim, eu sou uma pessoa que eu tenho essa vertente, esse pensamento mais otimista, eu tenho essa visão mais otimista do mundo. Só que agora o que tem acontecido, o que está acontecendo no mundo não deixa eu enxergar essa visão, porque agora no meu mundo
quase todas as portas se fecharam, certo? Eu digo que sim, que é real isso, que nós não podemos desconsiderar esse tipo de coisa. Agora veja uma coisa, o que acontece, tá? O cérebro das pessoas. Quando uma pessoa tem uma visão extremamente negativa da vida, quando a pessoa tem uma visão extremamente pessimista das possibilidades daquilo que vai acontecer, o que acontece? Excesso de cortisol no cérebro, o que isso ocasiona? Vocês vejam uma coisa, não sei se já aconteceu com você, você perde uma chave em algum lugar, e você fica, meu Deus, cadê aquela chave, cadê aquela chave, cadê aquela chave? E você não enxerga. Daqui a pouco você respira um pouco e diz, calma, onde que eu coloquei a chave? Você dá uma volta, vai tomar uma água, comer alguma coisa. Quando você vê, estava na tua frente. Se olha e fala assim, meu Deus, como que eu não enxerguei, como que eu não vi essa chave aqui na minha frente? O que aconteceu? O cérebro ele é tão fantástico que quando nós estamos sob muita pressão, sob muito estresse, essa condição, esse excesso de cortisol, o que ele faz? Até a visão ela fica reduzida e você não consegue enxergar a solução. Quando você tem endorfina, ocitocina, quando você começa a trabalhar pensamento, sentimento, a visão se amplia, as possibilidades se ampliam. Então, o resgate que eu quero fazer com você hoje é o seguinte: quantas vezes na tua vida você já passou por dificuldades, por problemas, por desafios e você conseguiu dar a volta por cima? Você conseguiu. Por que eu faço esse exercício? Porque eu acredito assim, às vezes o nosso mundo está tão nublado que a gente não consegue enxergar a possibilidade, que parece que a gente tem aquela incapacidade, a gente não consegue enxergar a nossa capacidade. Parece que a gente não vai conseguir sair, parece que a pior situação que nós estamos vivendo é aquela daquele momento que nós estamos vivenciando aquilo. E quando a gente faz esse exercício de começar a resgatar, de começar a olhar lá atrás, se diz, nossa, é verdade, eu já enfrentei desemprego, já enfrentei desamor, já enfrentei situações de dificuldade e eu consegui vencer isso, eu consegui trabalhar em cima disso e conseguir a solução. Só que quando nós estamos vivendo aquele momento, parece que a gente está numa areia movediça e a areia movediça está puxando e não tem como encontrar uma nova solução. Para quem que eu falo aqui? Para quem é da área de RH, para quem é da área de gestão de pessoas, para quem quer viver de consultoria. Eu tenho trabalhado muitas técnicas de como vender, de como trabalhar com consultoria. Mas o que eu percebo? Que algumas pessoas, elas conseguiram trilhar um caminho com clientes, com trabalho, e algumas pessoas, elas paralisaram. Vendo isso, eu resolvi trazer essa questão do problema e solução. Quando que um problema pode virar o alvo da tua solução daquilo que é necessário? Uma outra questão, isso não é ausência de medo, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, mas as pessoas que conseguem resolver as questões são pessoas que elas enfrentam a vida e que elas não têm medo. A Débora Vanessa, que eu vou mostrar para vocês aqui, ela sempre fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não é ausência de medo. Às vezes a gente pensa assim, as pessoas do sucesso, as pessoas que conseguem enfrentar determinadas problemáticas, que elas conseguem fazer determinadas coisas, elas não têm medo, elas fazem porque elas não têm medo, porque elas têm audácia. Sim, tem medo. Até o medo ele é necessário. Por que o medo é necessário? Porque quem não tem medo é aquela pessoa que vai fazendo e ela não consegue nem medir as consequências porque ela não tem medo, ela sempre se joga. Então as consequências do não ter medo, ela também é séria. Então o que eu percebi nessas pessoas? Não é ausência de medo, não é uma pessoa que diz assim, nossa, eu tenho toda a coragem do mundo para fazer tudo aquilo que é necessário, para atender um cliente, para participar de uma entrevista de emprego, para conseguir aquilo que eu quero. Uma outra questão, isso não tem a ver com pessoas privilegiadas. Às vezes a gente tem uma ideia assim, nossa, mas determinada pessoa ela conseguiu estudar, ela conseguiu avançar na carreira, ela conseguiu um emprego, ela conseguiu determinadas questões porque ela é privilegiada
A pessoa privilegiada, ela não tem problema, ela não tem dificuldade quando a pessoa nasce com muito dinheiro, quando a pessoa nasce com muita beleza, quando a pessoa nasce com muita oportunidade. Esses privilégios não deixam a pessoa com problema, é eterno. A questão do problema, a questão do desafio que é colocado, cada um de nós aqui, nós temos uma filosofia espiritual, né, de Deus, do universo, do Criador, seja qual for, o que eu acredito, que todas as religiões, toda a questão espiritual, quando traz essa questão do porquê que o ser humano ele passa por isso. Eu acredito, na minha visão, na minha crença, que é a evolução, tá? Que toda vez que você é desafiado em algo, que a tua vida não vai bem, que alguma coisa não funciona, você está recebendo uma oportunidade única para enfrentar aquilo, para resolver aquilo e aquilo não se repetir. O que acontece? Eu estudei no último ano a constelação sistêmica. E nesse estudo da constelação sistêmica, o que me trouxe muito, assim, o que mais me encantou na constelação sistêmica é quando você começa a repetir algo. Às vezes você vive alguma coisa na tua vida, aquilo vai, você soluciona e aquilo se repete de novo, aquilo se repete de novo. Quando eu fazia psicologia, sempre tinha um case, né? Um case da psicologia que todo mundo falava naquela época, que era assim: a mulher, ela chega ao psicólogo, dela diz assim: nossa, doutor, eu estou assim com uma dificuldade muito grande agora, nesse momento. Ah, sim, o que acontece? Seguinte, meu primeiro marido, ele era bêbado, ele bebia muito e ele me batia. Nossa, mas ele me batia muito, ele bebia muito, esse meu marido. Ah, sim, nossa, então conte mais o que aconteceu. Ah, sim, depois eu larguei desse marido, não quis mais saber desse marido. Ah, sim, o que aconteceu na sua vida? Ah, eu conheci meu segundo marido. Meu segundo marido, eu tive que deixar meu segundo marido. Ah, sim, a senhora deixou seu segundo marido? O que aconteceu com o seu segundo marido? Ah, meu segundo marido, mas meu Deus, que peste de homem que era. Só sabia ir pro bar, beber, não queria mais saber de nada e me batia ainda. Meu marido era ruim pra mim, é um peste de um marido. Eu tive que deixar esse marido. Ah, ok, ela vai contando a jornada dela. Então ela fala, doutor, mas sabe o que é? Eu melhorei muito, tá? Minha vida foi melhorando, eu fui prosperando. Daí eu casei pela terceira vez. Meu terceiro marido é um homem bom, tá? É um homem bom, nunca me bateu, nunca encostou a mão. Ele era um homem carinhoso, né? Mas ele morreu. Daí morreu? Morreu. Morreu do que, seu marido? Ah, morreu de cirrose. Ele bebia demais. Mas, meu Deus, mas que homem mais para beber. Morreu de bebida, doutor. Não aguentou, morreu de bebida. Ah, sim. E a sua história? Conte mais. Ah, agora eu estou no meu quarto marido. Ah, a senhora está no seu quarto marido? Ok, como que está a situação? Ah, que homem bom. Nossa, que situação boa. Que marido maravilhoso. Eu tô bem. Mas tem algumas coisas assim que eu tô aqui assim, porque eu tô preocupada, né? Ah, mas com o que a senhora está preocupada? Ah, seguinte, meu marido não bebe porque assim, eu fui procurar um marido que não bebesse de jeito nenhum. E esse meu marido, ele não coloca uma gota de álcool na boca. Esse meu marido não bebe de jeito nenhum. Pode ir lá pro churrasco, lá ter cerveja, ter pinga, mas meu marido não bebe. Ah, então a senhora tem um marido agora que não bebe. Ok. E a senhora está aqui por quê? Ah, seguinte. Esse meu marido, quando ele fica nervoso, ele me bate. Ele me bate. Tem que contar pro senhor a verdade que ele me bate. Eu já fui na delegacia da mulher, já fiz um monte de coisa, eu apanho desse meu marido. Mas calma, que não é todo dia, tá? Só de vez em quando que isso acontece. Então, nessa história, assim, da gente via esse case da psicologia, do que era, veja uma coisa, ninguém precisa ser psicólogo para conseguir entender qual que é o circuito que essa mulher vem fazendo ao longo da vida de homens alcoolistas e de agressão física que vinha acontecendo. E o que vinha acontecendo de cada relacionamento, cada problema, cada desafio.
Então o que acontece? Essa pessoa, quando ela busca essa ajuda, ela está recorrente, tá? Na constelação a gente vê isso. Quando a pessoa vai fazendo recorrência, aquilo vai se repetindo na vida, ela resolve aquilo e se repete na vida e se repete na vida. A grande questão, assim, será que todos os homens da face da Terra, e como que essa mulher, ela teve a sorte de conhecer tantos homens que seguiam esse caminho? Lógico, eu estou dando um exemplo aqui mais fictício do que acontece, do que a gente trabalhava no case. Mas veja uma coisa, quantas vezes as coisas vão se repetindo na vida da gente? Quantas vezes, vamos supor assim, às vezes eu olho um currículo, estou fazendo um processo seletivo, olho o currículo e a pessoa começa a contar a jornada dela de trabalho. Ela diz assim, seguinte, essa empresa aqui, eu saí dessa empresa porque meu líder não tinha como aguentar, meu Deus, você não imagina, o cara era pentelho, era difícil, era complicado, eu passava por assédio moral, eu tive que sair dessa empresa. Ok, certo? E a outra empresa? Daí a pessoa conta tudo que ela trabalhou, o que ela fez. Essa empresa, sabe o que aconteceu? As pessoas lá dentro, elas não me ouviam, eram pessoas que eram egoístas, eram pessoas difíceis de lidar. Eu tive que sair dessa empresa porque a dificuldade com essas pessoas era muito grande. Certo, eu continuei minha jornada, fui para uma outra empresa. Certo. E nessa empresa o que aconteceu? Essa empresa tive que sair, não era possível, aqueles cliente mal educado, cliente chato, cliente que não pagava, o líder toda hora lá pressionando a gente para venda, aqueles clientes que não compravam, que não tinham essa condição. Ok. Eu fui para uma outra empresa e o que aconteceu? Não, de lá também eu tive que sair porque as pessoas lá daquela empresa tinham um clima muito negativo e eu sou uma pessoa muito otimista, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa que eu gosto de um bom ambiente de trabalho. O que você começa a ver nessa jornada? Você começa a ver nessa jornada uma repetição, tá? Um vitimismo de pessoas que foram ruins o suficiente e que fizeram com que não ficasse nesse trabalho. Talvez você me diga assim, Clé, mas eu também tive essa jornada que eu tive que sair de uma empresa por isso, por aquilo, eu também passei por essa jornada de dificuldade. Eu digo assim, não é o passar pela jornada da dificuldade do problema, é a repetição, tá? É quando faz um circuito de repetição, pode ser no relacionamento amoroso, pode ser um circuito de repetição nas coisas que acontecem, circuito de repetição no corpo, tá? Eu estava até pensando, quando eu era menina, assim, quando eu era adolescente, até o último ano de faculdade acontecia isso comigo. Eu tinha muito infecção na garganta, tá? Então, assim, eu tinha amidalite, que era uma coisa, assim, fora do comum, tá? Quando eu era criança, eu tive isso. Cheguei a ser, assim, ficava, assim, muito à base de remédio. Quando eu era adolescente, também aconteceu vários episódios da minha garganta travar. Não sei se alguém já teve isso, assim. A garganta trava, que você olha no espelho, assim, tá amarela a garganta, de tão travada que ela tá, e eu não conseguia lidar com isso. Quando eu fazia faculdade, assim, eu ia naquele ritmo acelerado de estudar, de fazer um monte de coisa, e por vezes, assim, eu tive isso, tá? Então, assim, me paralisava de eu ter que ficar em casa, de eu não conseguir assumir meus compromissos. Então, era um período que eu tinha. E quando eu fui quando eu fui fazer aqui na faculdade de psicologia, há a recomendação que você faça processo terapêutico também, tá? O que eu vi muito, o que eu percebi dessas minhas crises que eu tinha, de muito fechamento da garganta? Não sei se alguém tem alguma ideia me ouvindo falar, por que será? Por que será que eu era uma pessoa que de todas as doenças do mundo sempre me travava a garganta? Eu não falava. Tá? Acontecia as coisas das pessoas me magoarem, de eu passar por situação de dificuldade, eu não falava, eu não reagia, tá? Com tudo, em casa, com as pessoas de amizade, quando eu era adolescente, quando eu fui entrando na vida adulta, com namorados, tá? Quando eu namorava, assim, podia fazer o que fosse, eu sempre era aquela namorada exemplar, que conversava, que falava, eu não explodia. Tá? Eu não explodia.
Como eu não explodia para fora, o que eu fazia? Eu explodia para dentro. Eu explodia onde? Aqui, tá? Aqui. Então era constante isso. Às vezes tinha vezes assim que eu ficava um ano sem ter nada. De repente, quando vinha aquela crise aqui inteira travado. Quando eu aprendi a trabalhar isso, quando eu aprendi a me posicionar com as pessoas, falar não é desse jeito. E sem ser, sem especialmente ser rude com as pessoas. Lógico, o que aconteceu nessa história comigo? Até voltando um pouco, né? Sim, tá? Então eu passei de uma fase que eu não falava nada, tá? Que eu travava e não falava nada e ficava com a garganta assim. E depois eu passei por uma fase assim, tipo quarto ano da faculdade, quinto ano da faculdade, de agressividade, tá? Que daí eu aprendi a falar as coisas com as pessoas, eu queria falar tudo a todo momento, tá? Queria falar tudo a todo momento. O último ano da faculdade já foi assim difícil porque a gente tinha que fazer monografia, porque nós tínhamos uma série de trabalhos, a pressão de fazer aquilo, a pressão de apresentar um TCC. Então o que aconteceu? Eu não fiquei doente naquele ano, mas eu era agressiva com as pessoas. Agressiva na forma de falar e eu achava assim, não, eu tô dando feedback, eu tô falando o que eu penso, eu tô expressando o meu sentimento. Então eu comecei a passar por uma fase de agressividade. Depois, quando eu saí da faculdade, que eu comecei a trabalhar, que eu continuei meu processo terapêutico e ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo essa capacidade de ser assertiva, tá? De não ser passiva com as pessoas, de deixar ouvir tudo e não ser agressiva. Só que o que acontece? Isso é uma coisa que eu vou levar para sempre, tá? Faz parte da minha constituição, faz parte da minha, de como que eu fui criada, do que eu venho trazendo lá de trás, conforme a constelação. Então, hoje, quando eu estou assim num trabalho, quando eu estou executando alguma coisa de liderança, ou quando estou com os meus alunos, em casa principalmente com meu marido, qual que é a grande questão que eu sempre tenho que trabalhar? Essa passividade com agressividade, de não falar, de deixar as coisas acontecerem, ou de falar e de ser agressiva no tom. Então uma coisa assim que às vezes a gente pensa assim, quando a gente tem um problema, quando a gente tem um desafio, quando a gente tem algo, isso soluciona de uma vez e vai para o resto da vida solucionado. Não, a gente vai passar a vida lidando com isso, tá? Trabalhando com isso, se aprimorando para isso. Então é uma crença minha espiritual, tá? Que eu vejo isso, não tem certo e errado, gente. Cada um tem sua religião, cada um tem sua forma de pensar, tá? Mas eu acredito assim, se você, nós estamos nesse mundo agora, tem vindo determinados desafios pra gente, pra evolução, tá? E por que sempre se colocam pessoas no nosso caminho que tem aquele perfil, tá? Por exemplo, assim, eu tenho meu marido, que ele é extremamente assim, rígido, sério, extremamente com a palavra dele, o que ele fala, no jeito que ele fala, tá? Então, assim, porque de todas as pessoas assim que eu escolhi para viver, eu escolhi uma pessoa assim que é mais firme, que é mais taxativa e que eu tenho assim que passar parte da nossa relação trabalhando essas questões, tá? Trabalhando a hora de eu ser mais, aceitar mais, conversar mais, a hora de eu ter que trabalhar com mais firmeza para falar as coisas. Por que as empresas que eu vou e na área de consultoria, quando eu trabalho, basicamente o trabalho da consultoria é esse, gente, tá? É falar aquilo que não é dito, é expor assim para o dono da empresa aquilo que ele não está visualizando, é usar com mais firmeza as palavras. Então, com os meus alunos hoje, tá? Eu sou mentora, eu faço mentoria, tá? Às vezes eu tenho que pegar meus alunos assim e dar uma chacoalhada mesmo, tá? Dar uma chacoalhada mesmo com firmeza. O que eu comecei a aprender? Isso faz parte da minha característica, faz parte da minha natureza, é a todo momento perguntar o porquê que eu estou fazendo aquilo. E quando eu faço isso com amorosidade, isso eu aprendi muito na constelação. O que é amorosidade? Toda vez que eu vou falar algo, por que eu vou falar e o quanto de amor que eu tenho para falar isso com a pessoa. Quando eu vou dar o puxão, quando eu vou dar a chacoalhada, que faz parte do meu trabalho, como que eu faço isso?
Então antes, naquele tempo que eu passei com essa agressividade, eu só queria falar para o mundo, tá? Eu só queria falar que não estava certo, que não era aquilo, que não funcionava daquele jeito. Mas faltava amorosidade comigo, primeiro, tá? E amorosidade com o outro. Eu só queria despejar, eu só queria falar, eu só queria me expressar. Eu não queria mais sentir esse travamento na garganta, tá? Então assim, por que eu tô falando tudo isso? Cada pessoa tem um ponto, ela tem ao longo da jornada dela, pessoas que vão aparecendo e situações que vão aparecendo, tá? E elas vão se repetindo ao longo do caminho. Elas vão se repetindo, primeiro lá era tua mãe que era de um jeito, depois vem assim um marido, né, uma esposa que faz daquele jeito aquilo, depois vem um filho que também traz isso, vai trabalhar numa empresa, tem o líder que tem esse formato. Então a vida toda ela vai nos colocando situações de aprimoramento. E o que a gente pode, de evolução, e o que a gente pode trabalhar com isso? Ou sai reagindo fortemente a tudo isso, a todas as situações de desafio, de problema que acontecem na vida da gente, tá? Ou começa a ter um olhar de mais amorosidade. Esse olhar de amorosidade é esse olhar, o que este problema que está aparecendo na minha vida agora, ele significa? O que eu consigo fazer? Tá? Qual que é a pergunta que nós fazemos de modo geral? Por quê? Por que eu? Por que esse problema? Por que essa dificuldade? Por que isso acontece comigo? Por que eu não tenho emprego? Por que eu não tenho dinheiro? Por que as pessoas não me ouvem? Por que o meu marido é desse jeito? É o porquê, tá? Essa pergunta repetitiva do porquê, ela só leva ao vitimismo, tá? Por que leva ao vitimismo? Porque você diz, não, porque eu não tenho valorização, porque eu não tenho beleza suficiente, porque eu não tenho inteligência suficiente, porque Deus não me deu isso, não me deu aquilo. O porquê ele leva a isso. Agora o que? O que isso quer dizer? O que eu posso fazer? O que eu faço? Esse do porquê para o que muda a tua vida. Tá? Apareceu um grande desafio, apareceu algo que é um obstáculo muito grande. O que? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer agora? O que está no meu controle? O que faz parte do meu controle? Certo? Tem uma teoria, se vocês procurarem lá na internet, lá, círculo da preocupação e círculo da influência, tá? Então tem um círculo, e esse círculo aqui é um círculo grande, tá? Enorme. E esse círculo todo é o círculo da preocupação. É o círculo da preocupação da política, preocupado com os outros, preocupado com o marido, preocupado com o filho, preocupado com as ações do mundo, preocupado com tudo aquilo que eu não consigo controlar, essa preocupação, tá? E dentro desse círculo da preocupação existe um círculo menor que é o círculo da influência. O que é o círculo da influência? O círculo da influência é aquilo que eu posso influenciar, é aquilo que eu posso trabalhar em cima daquilo, é aquilo que eu posso fazer algo, tá? Quando eu vou aumentando o meu círculo da influência, esse aumento do meu círculo de influência me dá poder, tá? Me dá poder. Cléia, dê um exemplo, tá? Por exemplo, a pessoa lá está procurando emprego e ela fica no círculo da preocupação. Não vou conseguir emprego, porque não vai dar certo. Ou a pessoa quer fechar a consultoria dela, quer ter o seu cliente, ela fica. As empresas não vão querer me contratar, porque eu não vou conseguir, porque eu estudei, fiz tecnólogo em RH, porque eu fiz psicologia, porque eu fiz coach, porque eu estudo tanto, e não tem vaga, e não tem emprego, tá? Esse é o círculo da preocupação. O que é o círculo da influência? O círculo da influência é assim, ok? O que, tá? O que eu posso fazer? Poxa, posso investir em estudo, não tenho dinheiro, vou fazer os cursos gratuitos. Eu não tenho dinheiro para comprar livro, eu vou baixar os livros que são possíveis baixar. Eu não tenho condições agora, eu vou verificar qual que é o conteúdo que tem falando sobre consultoria organizacional, como trabalhar nas empresas, o que eu posso fazer, como que eu posso ser uma pessoa empreendedora nessa área, quais são as possibilidades. O que acontece quando você entra no teu círculo de influência? No círculo de influência, você consegue agir. Por quê? Você vai fazendo todo esse desenho
das possibilidades e o mundo vai se abrindo. Sorte, tá? Ai, nossa, tal pessoa tem sorte. O que é sorte, tá? Eu acredito muito na sorte, que é isso. Às vezes, pode ser que a pessoa esteja com a visão tão coberta, com a visão aqui, né? Tão coberta, que pode aparecer algo esplendoroso para a pessoa e ela não enxerga, tá? Não enxerga porque tá com uma venda tão grande aqui que não consegue enxergar, certo? Então, o que é sorte? É quando você está no teu círculo de influência e tem essa abertura, tá? Essa abertura para o mundo, essa abertura para a produtividade, ação, tá? Eu tenho feito muito pesquisa, qual que é a diferença das pessoas que conseguem superar mais rápido, que conseguem ter mais sucesso, que você olha para a pessoa e fala, nossa, que sucesso que essa pessoa tem, poxa vida, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem as coisas que precisa, a pessoa ela vai por um caminho de sucesso na família, ela tem assim algo que é diferente. O que eu percebi que acontece com essas pessoas? Essa capacidade de ter medo e ir com medo mesmo, essa capacidade principalmente de ficar no seu círculo de influência, tá? Porque sabe o que é o círculo da influência? É quando eu vou para ação, tá? O que é a ação? O horário que eu acordo, eu determinar quanto tempo eu vou ficar na internet, em besteira, em coisas que não tem necessidade nenhuma. Como que eu vou determinar minha alimentação, como que eu vou determinar aquilo que acontece, tá? Esses dias eu vi na internet uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Aquele moço lá, aquele comediante, o Whindersson, eu não sei, não lembro o nome dele exato, aquele rapaz que é comediante, que ele faz lá que ele é um dos youtubers mais conhecidos. O Whindersson é o nome dele? Eu não sei. Quem quiser me corrigir aí, eu não consigo lembrar se é esse o nome, tá? E ele colocou assim, ele colocou uma foto dele, já faz um tempo já. Ele colocou uma foto dele assim, ele mais gordinho, depois ele assim, todo sarado e não sei o quê, e com a musculatura e tal, e não sei o quê, né? Ele assim, se orgulhando do físico dele. E daí uma moça escreveu embaixo assim, também com o dinheiro que você tem, com dinheiro fica qualquer coisa fácil. Você tem um monte de profissional para te ajudar, você tem um monte de profissional para emagrecer, não sei o que, textão, né? E daí ele, daquele jeito dele, que sempre ele faz com bastante humor, ele escreve de resposta para ela, né? Ué, correr na rua é de graça. Correr na rua é de graça. Então, o que acontece? O que deu para perceber com isso? Pessoas com foco em solução e pessoas com foco em problema, tá? Com dificuldade. Quando a gente entra no nosso círculo de influência, verificar quais são as possibilidades, o que existe, quais são os caminhos. Só que o que acontece? A pergunta errada, tá? Por quê? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo agora? Por que eu tô sem dinheiro? Por que eu tô sem emprego? Por que as portas se fecharam? Por que acontece isso? É a pergunta recorrente que a gente faz. E quando começa a perguntar o que eu faço, o que está no meu controle, o que eu vou fazer agora, o que eu posso fazer nesse momento agora, vocês estão vendo que até a pergunta, ela encaminha teu cérebro para um outro tipo de resposta, para ação, tá? Então, qual que é a diferença das pessoas que eu vejo que elas conseguem mais rápido passar, tá? Por esse problema, por essa dificuldade, essa queda, e elas conseguem se recuperar mais rápido, e elas conseguem ter mais... Você olha assim que a pessoa tem um brilho diferenciado, é a pessoa que parte para ação, tá? Tem pessoas que elas paralisam e elas não conseguem partir para ação. E tem pessoas que elas conseguem agir, tá? A pessoa quando ela consegue agir, porque a ação é movimento. Quando você coloca para rodar, quando você coloca em movimento, as coisas vão acontecendo. E o que é movimento? Ler, estudar, pensar, investir em você, essa busca, certo? Depois... eu sempre digo assim, o nosso tema de agora assim, é consultoria, né? É trabalhar com isso. E já que a gente está falando de problema, está falando de solução, eu pergunto para você, por que as empresas nos contratam? Por que a empresa chega e diz assim, eu vou contratar você para fazer a consultoria? Por uma simples questão, tá? Porque eu sempre também faço uma pergunta para as pessoas no meu curso de liderança, é o seguinte:
Por que existem líderes, tá? Por que uma empresa colocou líderes? Dentro da empresa falou assim, nossa, nós temos uma empresa e todo mundo vai trabalhar e nós vamos colocar aqui líderes aqui. Existe uma razão, tá? Porque existem problemas. Se não fossem os problemas, não existiriam líderes, porque as pessoas vão dar problemas, porque vão acontecer desafios, porque vão acontecer problemas, por isso que existe o líder. Se quem é líder foge de problema, meu Deus, pelo amor de Deus, não vem de volta você com esse problema, tudo aqui é problema, tá? O líder, ele existe porque as coisas vão dar problema, as coisas não vão funcionar do jeito que é. E quem que é o líder? O líder é aquela pessoa que ele consegue enxergar como um todo e ele consegue fazer movimento. Então troca esse equipamento, essa pessoa pode trocar de turno, pode ir para cá, pode ir para lá. O que você acha? Dá para fazer desse jeito, dá para fazer dessa forma? Lógico, o líder tem a função estratégica, tem a função de visão, mas principalmente o líder está ali porque ele vai trabalhar na solução, certo? E por que a empresa contrata uma consultoria? A empresa contrata uma consultoria porque ela tem um problema, porque ela tem um desafio, que ela quer subir um próximo nível, tá? Se ela não tivesse esse desafio, se ela não tivesse esse problema, ela não contrataria, tá? Se uma empresa tivesse, nossa, com os colaboradores lindos, maravilhosos, 100% perfeitos, com clientes lindos, maravilhosos, com faturamento lá em cima, vamos por uma empresa familiar com gestores trabalhando muito bem, a empresa perfeita, não precisaria contratar uma consultoria. Por que alguém contrata um psicólogo? Por que alguém contrata um coach? Por que alguém contrata um advogado? Por que alguém contrata um encanador? Tudo isso é porque no mundo existem problemas, dificuldades e nós queremos soluções. Então, quanto mais nós tivermos capacidade de solução, de resolução de problema, mais nós vamos poder vender o nosso trabalho num valor maior, porque as empresas pagam por solução, certo? Vamos seguir um pouquinho mais. Você sabe qual que é a maior competência de quem trabalha com consultoria? Eu diria assim, é a competência do mundo, tá? Voltando uma coisa que eu tinha pensado e veio um branco, não consegui falar. Seguinte, como que você vai trabalhar o problema do outro para a solução se você na tua vida não tem esse mental, tá? Então, assim, o que eu descobri? Que eu comecei a ganhar mais dinheiro quando eu comecei a olhar para a minha vida, para aquilo que acontece, para os desafios que acontecem, e eu comecei a trabalhar na solução para mim, tá? Quando eu comecei a fazer isso na minha vida, com o meu relacionamento de marido, com o meu relacionamento com os meus enteados, com o meu relacionamento de estudo, com o meu relacionamento de emprego, é aquilo que a gente fala da autorresponsabilidade, tá? A autorresponsabilidade, o Paulo Vieira ele fala muito disso, né? Coach, ele fala muito disso, da autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Para mim, a autorresponsabilidade é isso. O que eu me implico nisso? O que eu tenho responsabilidade nisso? Qual que é o contrário de autorresponsabilidade? Vitimismo, tá? Vitimismo. Ai, por que Deus fez isso? Por que eu tenho essa vida? Por que eu não tenho emprego? Por que eu não tenho cliente? Tá? O contrário de pessoas que são autorresponsáveis, elas não são vitimistas, tá? Porque vitimismo não combina com autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a hora que se assume. Eu sou responsável por isso. Esse erro que aconteceu, eu tenho essa responsabilidade. A responsabilidade é minha, certo? Então, isso, gente, não é só para consultoria organizacional, para tudo na vida, tá? Quais são as pessoas que vão conseguir se sair melhor, falando de mundo de trabalho dentro da empresa? As pessoas que têm essa capacidade de autorresponsabilidade, de visão de problema, com foco na solução, tá? Porque ter visão de problema é fácil, tem gente que é boa em identificar problema. Identificar problema é facinho, né? Você consegue, nossa, tem um problema ali, tem uma dificuldade ali, é fácil apontar o dedinho, né? E achar problema. Nós somos especialistas nisso, o ser humano é bom nisso. Agora, quando que vem a autorresponsabilidade? Isso é eterno, gente.
tá? É eterno, porque assim, é fácil ser vítima da situação. É fácil, é gostoso, é bom, você tem audiência, né? Pegue agora, abra o LinkedIn e faça um texto lá enorme no LinkedIn dizendo assim: nossa, porque as empresas não dão oportunidade para quem não tem experiência. Ah, é porque esse pessoal que seleciona, eles são todos uns mal educados, porque eles não dão feedback para a gente. Coloque um texto como esse e olhe a chuva de comentários que vem, tá? Agora coloque uma vaga de um determinado trabalho, olhe quantas curtidas e quantos compartilhamentos tem. Por quê? A vitimização, ela dá ibope, a vitimização da curtida, dá compartilhamento, as pessoas se unem, né, no sofrimento, na dor, é gostosinho se unir. Na dor é bom, todo mundo concorda com aquilo. É muito fácil agora, este ano de 2020, nós temos assim um mundo recheado de coisas para a gente falar do porquê que não deu certo. Nossa, 2020 fechou a economia, 2020 pandemia, 2020 tudo isso que aconteceu. Então assim, o mundo nos deu muito recurso para vitimização, tá? O mundo ele nos deu, tá? Ele nos deu muitas possibilidades de vitimização. Então sair disso exige o quê? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade para quê? Para eu conseguir olhar o que eu estou fazendo, conseguir enxergar isso e conseguir visualizar o quê? Não o porquê que eu estou. O que eu faço com tudo isso que eu estou agora? Então você sabe qual que é a maior competência de uma pessoa para a área de trabalhar como consultoria organizacional? Sabe qual que é a maior competência? Eu sei que alguns vão falar assim, é ter experiência, é ter essa profissão, é ter know-how em várias empresas. A maior competência, sabe o que é? Qual que é o trabalho que é feito dentro da empresa? A maior competência de todas é escutar. Escutar. Gente, escutar não é só aqui não, tá? Escutar com o coração, tá? Por que a empresa contrata a gente? Porque ela quer escuta. Ela quer alguém que possa escutá-la. Sabe por quê? Porque nós não estamos nos escutando, tá? Nós não estamos nos escutando. A gente está conversando com alguém, a pessoa está falando alguma coisa, daqui a pouco você também já está falando de você. Essa escuta nossa, ela está muito barulhenta. Uma pessoa falando, a outra no celular, vendo uma coisa e parando. Então, assim, o empresário, ele nos contrata para consultoria porque ele quer escuta, ele quer alguém que pare e diga, me fale mais, o que acontece? Essa escuta, essa habilidade de escuta é a habilidade mais privilegiada que nós temos. E o que acontece? Nós que somos da área de gestão de pessoas, toda a nossa formação ela é treinada para isso, ela é uma das competências treinadas nessa área da escuta, tá? Só que fora esse treinamento que nós recebemos, o que precisa? Essa capacidade de parar e falar, será que eu escuto? Será que eu não atropelo as pessoas a hora que elas estão falando? Será que eu realmente percebo, faço essa escuta de ouvido e faço essa escuta de coração? Por quê, gente? Essa escuta, quando nós estamos fazendo consultoria, nós estamos numa empresa, uma das técnicas que eu passo para os meus alunos é fazer um mapeamento, tá? Esse mapeamento, o que é? Uma escuta de todos os colaboradores. Só que a escuta, às vezes as pessoas vão falando muitas coisas e as conversas, o que as pessoas trazem é muito poluído, tá? Tem uma série de coisas ali que vão acontecendo. Então, dessa escuta, o que é necessário? Filtrar, tá? Filtrar aquilo que é importante, junto com a pessoa, ajudar a pessoa nessa escuta e ajudar a filtrar quais são os principais problemas, quais são as principais soluções, fazer esse filtro, certo? Depois disso, quais são as opções, tá? Quais são as opções? E depois disso, quais são as soluções, tá? O que acontece nesse caso? Escutar, filtrar as opções e as soluções. Por exemplo, eu vou contextualizar para que fique claro isso. Eu tenho um grupo de Telegram e tenho um grupo no Facebook que são de pessoas de RH. Alguns de vocês que estão aqui participam comigo desse grupo.
E eu coloquei um case, tá? Eu pensei assim, nossa, eu passei por uma situação e eu vou colocar esse case para ver como que as pessoas, o que elas fariam se elas fossem contratadas para consultoria nesse caso. E eu coloquei lá, em todos os meus grupos eu coloquei essa enquete e depois eu somei todos os percentuais. Eu fiquei extremamente preocupada com aquele resultado que eu obtive. Então o case era assim. Seguinte, você agora foi contratado para trabalhar em uma consultoria, uma empresa, e você está ganhando por isso. Você vai desenvolver essa consultoria, você vai ganhar por isso, e é um valor bem interessante, tá? Então, eu tirei o problema de não contratação e tirei o problema da parte financeira. Eu coloquei bem claro no case que a pessoa receberia um valor bem interessante, o que ela julga interessante, para desenvolver esse trabalho dentro da empresa. E o case é o seguinte, são uma empresa, tá? Com 3 donos, e esses 3 donos da empresa, eles casaram, todos eles são casados. Então, ao todo, nessa gestão familiar, são 6 pessoas nessa gestão familiar. Dessas 6 pessoas da gestão familiar, eles têm a empresa há 30 anos, certo? Cada casal 2 filhos. Daí você diz assim, ai, Clé, pelo amor de... História real. História real. Cada casal tem 2 filhos, tá? Então, ao todo nessa gestão, são 12 pessoas envolvidas com essa empresa familiar, certo? Os 6, que são a primeira geração, os 6 trabalham na empresa, e os filhos, alguns trabalham, daí qual que era a questão dos filhos? Um reclama que está ganhando pouco e trabalha demais, o outro que é obrigado pelos pais a trabalhar na empresa e não tem vocação para aquilo, a outra menina não sabendo se ela queria trabalhar naquilo que não era o sonho dela trabalhar na empresa. De todos os filhos, só um, assim, com aquela vontade de querer trabalhar na empresa, aquela vontade enorme de querer trabalhar na empresa. E fui descrevendo todas as questões ali que a empresa perpassava. E ao final eu perguntei assim, você sabe o que você faria nessa empresa? Você continuaria nessa empresa ou você não aceitaria fazer a consultoria nessa empresa? Olha que coisa, gente, tá? Olha que coisa. 63% das pessoas, elas iriam desistir. Elas colocaram, não, vendo um negócio desse na empresa aí, eu desistiria. Eu não ia aceitar o trabalho e não ia aceitar o dinheiro. 63% das pessoas desistiriam de fazer o trabalho na empresa. 29% iriam estudar mais, iriam em busca de mais conhecimento, e quando tivesse uma nova empresa, trabalhariam nessa nova empresa, mas iam desistir do trabalho porque acharam que não iam conseguir dar conta disso, certo? E 8% disseram que sim, que iriam topar o desafio, que iriam em frente com esse desafio. Então, assim, o que ficou nisso? O que ficou em toda essa situação para mim? Pensando assim, poxa vida, 8% das pessoas aceitariam o desafio e iriam fazer algo. Agora talvez você diga assim, mas Cleia, mas é claro, as pessoas teriam que ter experiência, fazer algo. Digo que não, gente, tá? Digo que não. Até porque o que acontece? Todas as vezes que eu aceitei um trabalho em uma empresa, eu não sabia o que ia fazer, eu não tenho esse caminho desenhado. Toda vez que uma empresa me contrata para fazer um trabalho, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer lá dentro da empresa. Não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer nessa empresa. Não tenho, tá? Nós não temos as soluções, não tem. Muita prepotência eu achar que eu tenho a solução para alguém, que eu tenho a solução para uma empresa, que eu sou a detentora da solução. Não tenho, tá? Qual que é a grande questão que muda a chave quando a gente entende? Qualquer empresa que eu for prestar consultoria, quais vão ser as habilidades que eu terei? Tá? Ou quando eu for fazer uma mentoria com alguém, quando eu for ser líder de alguém, quando eu for conversar com meu marido, quando eu for conversar com meu filho, gente, isso daí vale para a vida, tá? Vale para tudo, tá? O que eu tenho que fazer? Escutar, 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 escutar. Quando vamos por assim, um cliente chega reclamando de uma situação, qualquer situação na vida que a gente passe, tá?
Escutar, escutar, escutar. Escuta, 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 escuta. Escuta mais um pouco, escuta mais um pouco. Para escutar, tá? E isso não precisa mais, não precisa ser presencial, tá? Hoje eu tenho feito todo o modelo online. Tenho trabalhado com consultoria online e faço isso via, né, olho no olho, via câmera, como nós estamos aqui, tá? Escuta, 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 escuta. Depois filtra. Então vamos filtrar de tudo isso que se falou, porque tem coisas que são ruídos da comunicação, tá? Tem coisas que são ruídos da comunicação, que ele não faz, para aquele momento ali não faz muito sentido. Filtra tudo aquilo. Então você está me dizendo que os seus filhos agora, alguns querem trabalhar na empresa e outros não querem. Certo, entendi. E você quer que o seu filho, né, depois eu fiz com um casal, você quer realmente que o teu filho fique, ele é obrigado a ficar na empresa, é necessário que ele fique na empresa? Filtrar. Quais são as opções? Quais são as opções? A opção é de fazer uma pergunta para eles. Escuta, gente, veja uma coisa, o que a empresa chegou à conclusão, tá? Quais foram as opções? Não sou eu que tenho essas opções, eu não tenho opção nenhuma, tá? Quem tem são as pessoas. O que aconteceu? Aconteceu uma escuta, aconteceu um filtro. Então, ok, de tudo isso que vocês levantaram, qual que é a questão? Quais são as opções? Sabe qual que é a opção? Nós chegarmos para fazer uma reunião com todos os filhos e perguntar: quem quer ficar na empresa, levanta a mão. Quem não quer ficar na empresa, o que quer da vida? Tá? Porque também ficar na vida boa, ficar só recebendo sem nada não dá. Tá? Foi o que eles chegaram, tá? Poderia o pai e a mãe ficar lá sustentando e bancando o filho ficar o dia todo dormindo em casa? Poderia, tá? Mas para eles a solução era assim: ou trabalha na empresa, ou tem um trabalho fora, mas vai ter que sustentar de um jeito ou de outro. O dinheiro não vai vir da empresa para ficar bancando quem não quer estudar e quem não quer trabalhar. Isso eles chegaram à conclusão. O que foi feito? Foi feita uma análise de perfil de cada um, quem quis ficar na empresa. Fiz uma análise de perfil, fiz um teste de perfil. Cleia, eu não sei fazer teste de perfil. Análise. Veja uma coisa, gente. Hoje tem mentoria, hoje tem livro, hoje tem internet, hoje tem acesso para você buscar informação, tá? Não sabe fazer? Quais são as possibilidades? Depois que você é contratado, que você tem dinheiro, você aprende a fazer qualquer coisa, tá? E quais são as soluções para cada membro da família, para cada tarefa, para cada solução? Quais são as soluções? A solução é fazer um descritivo de cargos, a solução é ver o que cada membro familiar vai fazer dentro da empresa, certo? Então vocês estão vendo que todo o caminho ele perpassa por escuta, por filtrar todas aquelas informações, porque são muitas, tá? Existe técnica para isso, que é o mapeamento. Você faz um mapeamento organizacional que ele te dá esse filtro, tá? Existe um método para fazer isso, mas isso é método, tá? Isso é facilmente aprendido. Depois, quais são as soluções? Quais são as opções? Depois, quais são as soluções? O foco na solução. Então, veja uma coisa, a empresa ela nos contrata para isso, tá? A gente não precisa ter o caminho desenhado daquilo que a gente vai fazer. Uma vez eu fiz um trabalho em uma empresa, a empresa me perguntou assim: Cléia, você faz o plano de cargos e salários? Eu falei, faço. Tá? Faço, vamos fazer, eu vou encerrar esse trabalho que eu estou fazendo, vamos fazer o plano de cargos e salários. Eu falei, vamos fazer, tá? Eu não tinha a mínima ideia como que eu ia fazer um plano de cargos e salários. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que veja uma coisa, qual que é a questão? Talvez algumas pessoas falem, mas Cléia, até que ponto é ético você se comprometer com uma coisa que você não sabe fazer? Só que eu sei o seguinte, eu não sei fazer, mas eu sei procurar, sei pesquisar, e quando eu sou contratada, eu vou cumprir aquilo de qualquer jeito, tá? Eu vou cumprir exatamente aquilo que eu me propus, tá? E se eu não conseguir cumprir aquilo, eu devolvo o dinheiro. Eu digo assim, olha, eu me comprometi a fazer isso, eu não dei conta de fazer, eu vou devolver o dinheiro, porque eu não vou ficar com dinheiro de uma coisa que eu não fiz. Então, o que eu sei? Que eu tenho comprometimento, tá? O que eu fiz? Comecei a estudar, comecei a pesquisar, fui lá para São Paulo, fui fazer um curso em São Paulo. Daí você diz, ai, Cleia, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso. Gente, foi uma das alternativas que eu busquei, tá? Naquele momento, eu tinha essa alternativa, tá? Quando eu comecei com consultoria, eu fechei minha primeira consultoria
sem ter ideia do que eu ia fazer. O que eu fiz? Naquela época não tinha internet com um monte de coisa, tá? Tinha internet, mas não era essa abundância toda de material. Fui para os livros, fui para os meus professores, quem tinha sido meu professor na faculdade, fui para as pessoas que eram meus colegas de faculdade e estavam trabalhando na área organizacional. Fui fazer pesquisa, tá? Fui fazer pesquisa. E saiu e consegui implementar o plano de cargos e salários dentro da empresa. Como? Com conversa, com pesquisa, não necessariamente com dinheiro. Tá, Cleia, mas se naquela época que você fez, eu moro em Curitiba e eu fui para São Paulo, e se naquela época você não tivesse o dinheiro, e por que eu fui para São Paulo? Eu fui para São Paulo porque assim eu vi que era uma das instituições que tem um trabalho maravilhoso nessa área e que faz um trabalho belíssimo, tá? Então eu fui porque eu queria melhor, tá? E se eu não tivesse condição naquela época de ir a São Paulo para fazer aquele curso, sair da minha cidade e ir para lá? E veja uma coisa, gente, daí talvez algumas pessoas me digam, mas Cléia, compensou o que você gastou de passagem, o que você gastou de hotel, o que você gastou do curso para esse cliente? Não, gente, não compensou. Eu fiquei, o que eu cobrei da empresa não cobriu esses meus custos, porque eu tenho um valor mensal, tá, da empresa. E naquela época, quando eu estava fazendo isso, não era uma consultoria, naquela época, hoje seria, tá? Mas naquela época era um curso caro, tá? Eu fui fazer um curso que era um curso bastante reconhecido, um curso caro. Na época, para mim, aquele valor era alto, tá? Não cobriu. Mas o que aconteceu? Fui, fiz, entreguei e desenvolvi. Ao longo do tempo, eu desenvolvi uma técnica para fazer plano de cargos e salários, porque eu vi assim que aquilo que eu aprendi foi muito interessante, foi muito bom, só que aquilo não se aplicava para pequenas e médias empresas. Daquele jeito que foi toda a estrutura, de tudo aquilo que eles passaram, não era o suficiente. Só que lá me deu a base para eu entender a lógica e para eu montar um sistema muito fácil, tá? E esse sistema eu fui replicando, fui ganhando em outras empresas. Tá? E até hoje, esse modelo que eu criei, essa estrutura que eu criei, de lá saiu o meu plano de desenvolvimento, saiu minha avaliação de desempenho, saiu um produto de indicadores. Tá? Desse curso que eu fiz, dessa experiência que eu tive, eu criei um plano de trabalho mais integrado. Tá? De recrutamento, de seleção, de avaliação de desempenho. O que eu fiz? Eu fiz uma jornada do colaborador. Desde a hora que ele entra na empresa até a hora do desligamento. Se for o caso do desligamento, se for o caso dele sair da empresa, eu montei uma jornada. Com o quê? Com as sacadas que eu tive lá, com a dificuldade quando eu voltei e que eu não consegui fazer a implantação na empresa, porque aquele sistema todo precisava de um sistema informatizado, precisava de muita verificação no mercado de quais eram os salários. O que eu tive que fazer? Eu tive que criar um novo jeito, na verdade não criar do zero, tá? Eu tive que fazer uma adaptação daquilo. Então por isso que eu falo para vocês, o problema é a solução, tá? Então quando pessoas aqui, 68%, me dizem que elas desistiriam, mesmo recebendo, tendo dinheiro para isso, elas desistiriam, e 29% das pessoas iriam esperar, tá? Iriam esperar ter mais conhecimento para daí seguir no próximo. Eu me assusto com isso, tá? Eu me assusto grandemente com isso. Sabe por quê? Eu fico pensando assim, quantas vezes a oportunidade passa e você não enxerga a oportunidade porque está no porquê. Por que acontece isso? Por que eu não tenho isso? Por que a vida não me favorece com isso? Porque está no porquê, tá? E ética, gente, com integridade, tá? Nós podemos fazer isso com integridade, tá? O que é integridade? É quando eu assumo um compromisso, assumo comigo, assumo com o outro, porque eu sei que eu vou dar um jeito de desenvolver aquilo. Agora, 92% das pessoas que estavam nesses grupos, elas simplesmente fugiram da raia, com possibilidade de ganho, com possibilidade de trabalho, com possibilidade de dinheiro. Elas simplesmente acharam que elas não iam dar conta. E o que acontece, gente, na área de consultoria? É muita prepotência eu achar que eu tenho a solução, que eu tenho o caminho. Eu não tenho, nunca tenho, tá? Se você me contratar agora a minha mentoria,
Eu não tenho uma solução pronta para você. Eu não tenho a mínima ideia que você vai fazer. Não tenho. Se uma empresa me contratar para consultoria, eu não tenho a mínima ideia, tá? Não tenho a mínima ideia ou quais são os problemas, quais são os desafios, o que tem que fazer. E isso o que é? É a capacidade de humildade, tá? É muita arrogância. Qual que é o grande problema das consultorias que eu vejo assim? Eu tenho acompanhado muito grandes consultorias, tá? Eles têm um pacote fechado e esse pacote fechado eles fazem um desenho que a empresa tem que seguir naquele sisteminha que eles programaram. Por quê? Eles têm lá o equivalente ao primeiro módulo que faz isso, depois o segundo que faz isso, o terceiro que faz isso, o quarto que faz isso. Eu nunca fiz isso, eu nunca tive um programa pré-estabelecido. O que eu faço, o que eu falo para os meus alunos? Vai montando no decorrer do caminho, tá? Vai elaborando ao decorrer, tá? As coisas funcionam com uma beleza, as coisas funcionam com uma maravilha. Agora, o que deve acontecer da nossa parte? Sempre esse ouvido de escuta, de percepção, gente, tá? De percepção. O que está acontecendo? O que aconteceu? O que é o problema? O que é a dificuldade? Ok. O que dá para fazer? O que? Depois do que, como, tá? Como? E lógico, o porquê que eu estou fazendo isso. Não é o porquê que acontece isso, é porquê que eu estou fazendo. Qual que é a minha grande motivação, meu porquê disso, certo? Vocês se assustam, gente, quando vocês olham que 92% das pessoas desistiriam? Se você, que está aqui comigo agora, estivesse nessa situação que eu digo, você tem garantia de trabalho e você tem garantia de dinheiro, você aceitaria? Coloca um... Aceitaria? Aceitaria? Ok. Aceitaria? Ok. É lógico, gente, que o que acontece é o seguinte, né? Quando a gente está falando de um caso hipotético, né? Quando a gente está falando assim de um caso hipotético, a gente fala, nossa, isso eu sei fazer, não sei o que lá. Qual que é o grande desafio da vida? É quando não é um case e quando é real. Tá? Quando a vida bate na nossa porta, assim, com toda a realidade, tá? Com toda a dificuldade. Legal. Eu trouxe aqui algumas pessoas assim qual que é a minha proposta aqui? Todos os dias eu estou ao vivo com vocês e todos os dias eu trago pessoas realizadoras, pessoas que dizem assim: tem problema? Sim, mas o problema é solução, tá? Todos os dias eu trago pessoas aqui que decidiram olhar para a solução, tá? Talvez você me diga assim, mas são pessoas inteligentes, são pessoas com formação, são pessoas que não têm problema na vida, são pessoas que são privilegiadas, tá? Eu digo, são pessoas que têm problemas como assim, eu tenho na minha vida, você tem na sua vida, são pessoas iguais, tá? Eu trago aqui, são pessoas iguais, tá? Iguais a cada um de nós, só que qual que é a grande diferença dessas pessoas? Elas decidiram entrar no círculo da influência. O que eu posso influenciar? O que está na minha rota? O que eu posso fazer? Tá? A Fabrícia. Se vocês quiserem, gente, no meu Instagram eu fiz a live com todas essas pessoas que eu estou falando aqui. Tá? A Fabrícia, eu fiquei impressionada com ela. A Fabrícia estava no LinkedIn e toda hora a Fabrícia no meu LinkedIn. Toda hora essa Fabrícia no meu LinkedIn. Eu falei, mas que é essa moça, meu Deus do céu? Toda hora ela aparece aqui na minha timeline. Ela é da área de RH, tá? E ela ajudando as pessoas a mandar currículo, ela falando que ela estava procurando emprego, ela fazendo postagens super otimistas, incentivando as pessoas, uma energia dessa moça, uma coisa espetacular. Eu falei, gente, essa moça tem alguma coisa diferente, né? O que será que acontece com ela, assim, esse brilho todo que ela tem, tá? E logo, eu entrei em contato com ela e falei, olha, tem uma empresa que precisa de uma pessoa, né, na tua área. Ela foi, mas aquela empresa ela não fechou, tá? E logo depois eu vi que ela começou a trabalhar e ela postando. Até hoje ela posta muito da empresa que ela trabalha, das vagas, ela abre o processo seletivo e hoje o que ela faz? Eu vejo assim, muito respeito dela com os candidatos, que ela sempre dá feedback para os candidatos finalizando o processo. Ela sempre anuncia, gente, fechei essa vaga, muito obrigado quem compareceu, já fiz a devolutiva. Ela sempre faz, assim, eu vejo assim, ela muito... que ela conseguiu o trabalho, tá? E ela continua coerente com aquilo que ela fazia quando ela não estava trabalhando, ela continua quando ela está trabalhando.
Eu falei, nossa, que moça, né? O que ela tem de extraordinário? Para aquela entrevista, para aquela empresa não deu certo, mas para outra ela conseguiu. E nessa entrevista, está aqui no canal meu do Instagram, se você olhar lá, Fabrícia. O que ela falou? Ela não sabia usar LinkedIn, ela começou a pesquisar tudo e mais um pouco de LinkedIn, e ela começou a se aproximar das pessoas, a fazer um network com quem contrata, tá? E ela começou a ajudar as pessoas e ela começou a estudar toda a rede. Ela não tinha emprego, não estava com a parte financeira favorável, tudo desfavorável. Mas o que ela falou? O que eu posso fazer? Foi a pergunta que ela se fez. O que eu posso fazer? Olha, um caminho é o LinkedIn. E ela se aprofundou nisso e ela falou, eu não consigo lembrar o número de empresas que procuraram por ela para fazer entrevista, gente. Ela falou lá, mas eu não recordo. Mas choveu de empresa, gente marcando ela nas vagas. Fabrícia, tem uma vaga aqui, tá? Mas por quê? Ela entrou no círculo de influência dela, tá? Ela poderia ter entrado no círculo da preocupação? Poderia. Ela resolveu entrar no círculo da influência. A Jaqueline foi outra que me impressionou, porque um dia eu estava no Facebook e eu vi uma moça, e sempre ela aparecia para mim, Eu falei, Jaqueline, mas quem é que é essa moça? O que será que ela faz? Que interessante, tá? E ela contando que ela estava sem emprego, sem dinheiro, com muita dificuldade, e ela viu uma vaga, que é a vaga dos sonhos dela, tá? E ela pensou, como que eu vou concorrer a essa vaga se eu não tenho como concorrer a essa vaga? O que ela fez? Ela falou assim, não, mas eu tenho que ser diferente de todo mundo, eu tenho que fazer algo que eu chame a atenção, tá? Ela também tá no meu Instagram, você pode procurar lá, Jaqueline Souza, que tem a nossa conversa inteira, tá? É impressionante a história dela. O que ela fez? Ela falou assim, poxa, como que eu posso? Era uma vaga para comunicação, tá? Comunicação interna, desenvolvimento da empresa. Ela falou, poxa vida, sabe, se eu quero trabalhar nessa área de comunicação, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que mostrar que eu consigo, que eu tenho as ferramentas de comunicação. O que ela fez? Ela pensou o seguinte, sabe o que? Eu vou fazer um jornalzinho, tipo esse jornalzinho interno de colaborador, eu vou fazer o meu currículo em formato de jornalzinho. Mas ela olhou para ela e falou assim, eu não tenho habilidade, não sei como que faz isso. Ela entrou em contato com uma amiga dela, que é dessa área de designer, e falou, olha, eu quero fazer meu currículo em formato de um jornalzinho de comunicação interna para essa empresa e quero concorrer a essa vaga desse jeito. A amiga fez essa ajuda, ela fez lá o jornalzinho dela, tá? Só que ela falou assim, eu não posso chegar na empresa ou mandar, eu quero que a empresa receba isso em grande estilo. E a empresa, assim, a hora que ela receber isso, não pode parecer que é currículo. O que ela fez? Ela investigou quem que era a pessoa, quem que era da vaga, ela fez lá um envelope, tá? Colocou, foi lá na empresa, lá, viu quem que era a pessoa, levou, entregou, tá? Para essa vaga ela não foi aceita, porque mas assim, a pessoa do RH, o cara ligou para ela e falou assim, nossa, Jaqueline, fiquei impressionada com você, assim, com a tua criatividade. Neste momento, nossa, mas porque assim, o que acontece? Ela demorou muito para fazer isso e perdeu o time da vaga, tá? Porque assim, lógico, ela não sabia como que elaborava, ela teve que criar tudo isso. Uma segunda empresa, e ela sem dinheiro, gente, ela sem dinheiro nem para aluguel, assim, numa situação bem difícil, ela conta. Ela foi para uma segunda empresa, fez o jornalzinho, ela até mostrou na nossa conversa ali, se vocês olharem lá, ela até mostrou lá como que ela estruturou isso, tá? Ela foi contratada para trabalhar. Então, o que acontece? Ela viu um problema, qual que é a solução? Não tinha dinheiro, tá? Talvez a gente, se eu tivesse dinheiro na vida ia ficar mais fácil, tá? Parece que dinheiro é a solução. Mas o que acontece? Qual é a solução? Essas pessoas elas sempre ficam perguntando o que eu posso fazer? Eu não tenho esse conhecimento, não tenho essa habilidade. Quem tem essa habilidade e quem que vai poder me ajudar? Então, de uma forma muito criativa, e hoje a Jaqueline ela mostra para as pessoas como que as pessoas podem trabalhar no RH de uma forma, ter a sua oportunidade dentro do RH e crescer. Então, a Jaqueline hoje ela mentora pessoas que são da área de RH, que trabalham, e como desenvolver todo esse potencial para quê? Para impactar mais pessoas e para ganhar mais. Porque aquelas pessoas... A gente veja uma coisa, o mundo, quem que ganha mais? Quem dá solução, tá? As pessoas da solução,
não é que dê a solução. As pessoas que conseguem fazer com que alguém encontre a solução vão ser as pessoas com uma remuneração maior, tá? Uma pessoa de RH que só traz problema, que só traz dificuldade, o que acontece? Uma pessoa que traz solução, que traz ideias, que traz, não ideias, tá? Ideia, todo mundo tem ideia, tá? Práticas práticas com resultado, tá? Práticas com resultado valem mais. Você pode, vamos supor assim, você chega pro gestor da empresa e diz assim, seguinte, eu consegui, a rotatividade da nossa empresa estava em X, nós estávamos com uma rescisão, vou chutar, gente, tá? Com gasto de rescisão em 12 mil reais, tá? Nós estávamos gente, estou chutando uma coisa bem mínima, que é muito mais das empresas, tá? Nós estávamos com gasto de rescisão em 12 mil, tá? Eu fiz todo um trabalho, nós fizemos aqui na equipe, né? Todo esse trabalho que nós fizemos, este custo de rescisão nós estamos em 3 mil reais. Vamos negociar a minha parte salarial? Resultado, gente. A empresa, o gestor da empresa, ele negocia por resultado, tá? Pessoas de RH podem dar resultado? Com certeza, tá? A gente acha às vezes que é só pessoal de vendas, é só pessoal financeiro que vai trazer resultado. E o que é isso? É estratégia. E para estratégia, o que você tem que fazer? Foco na solução, tá? A Débora. Débora tá por aí, Débora? Deixa eu ver se a Débora tá aqui. A Débora tá aí. A Débora. Eu fiquei fascinada quando eu conheci essa moça. Fascinada com a história dela. Nós conversamos ao telefone, né? Ela viu uma postagem minha e nós começamos a conversar. Eu fiquei impressionada com a história dela, com o que ela contou. Do empreendedorismo, da garra, da força, da superação, da resiliência. Tudo bem, Débora? A Débora tá aí. A Débora, se vocês procurarem ela no Instagram, tá Débora Gente e Gestão. Débora, oi. Débora aceitaria. Tudo bem, Débora? A Débora, gente, impressionante, tá? Ela me falou uma frase assim que me chamou muita atenção. Vai com medo mesmo, tá? Dá medo, não consegue. Ela fechou uma consultoria e o que ela fez para isso? Foi atrás de informação, foi atrás de conhecimento. Ela tinha uma série de conhecimentos, mas aquele conhecimento específico ela não tinha ainda. E o que ela fez? Ela se dispôs a empresa a fazer a consultoria, a fazer esse trabalho, só que qual que é o diferencial dela? É o comprometimento, é o resultado como? Eu ainda não sei como fazer isso, mas eu vou descobrir como fazer isso. Ao descobrir como fazer isso, eu mostro para você, faço o caminho, faço esse desenho e trabalho naquilo que é necessário. Então é uma pessoa que todos os dias, a Débora, ela sai do círculo de preocupação dela e ela entra no círculo de influência dela, tá? Se vocês procurarem a Débora Vanessa nas redes sociais dela, vocês vão ver que trabalho lindo que ela está fazendo. Ela faz um treinamento de atendimento e excelência, né? Ela trabalha muito com a excelência. Eu sou excelente, ela trabalha muito com essa temática e ela desenvolveu com pessoas com funções dentro da empresa, ela modelou um escritório de projetos sem saber que era escritório de projetos, sem usar esse termo, tá? O que ela fez? Ela organizou com que os colaboradores fossem atrás das informações e apresentassem aquilo, tá? Porque seria muito cômodo para a Débora chegar lá e falar: gente, veja uma coisa, atendimento é isso, aquilo, e ela ficar lá na frente, professora, falando 1 milhão de coisas e falando, o teu trabalho é esse, o teu trabalho é aquele. Ela fez a base, fez a estrutura e ela conversou com cada pessoa. O que a Débora fez, gente? Escutou, tá? Eu sei que tem várias pessoas que são da área de RH que às vezes elas sempre se questionam assim: eu não sou psicólogo, então eu não posso fazer essa conversa, escutar as pessoas. Como que não, gente? Quem diz que escuta é inerente da psicologia? A psicologia tem os seus canais, tem as suas técnicas,
tem a forma de escutar, tá? Mas a escuta é humana, tá? Senão Deus só tinha dado ouvido para quem é psicólogo, né? Não tinha dado ouvido para todo mundo. Escuta é inerente do ser humano. Então, qual que é a habilidade principal da Débora? A habilidade principal da Débora é escuta, filtrar, percepção daquilo que acontece e ela joga para a pessoa. Ao jogar para a pessoa, ela diz assim, ok, né? Apresente tal situação. A pessoa vai lá, apresenta, fez a confraternização, trouxe todo mundo para isso. Gente, veja uma coisa, quanto custa na empresa fazer uma coisa como essas, tá? Quanto que esse trabalho da Débora, ela impactou financeiramente na empresa de gasto, tá? Qual que é o gasto de você, que cada pessoa faça um projeto, apresente um projeto com solução. Agora você imagina o seguinte, a felicidade de uma pessoa que é colaborador de uma empresa e chegar em casa e falar assim, nossa, olha pai, lá na empresa que eu trabalho, que legal, né? Tem uma moça que é Débora, que ela faz consultoria lá na empresa. E sabe o que ela fez? Ela pediu pra gente, ela passou um desafio, tá? E esse desafio eu tenho que apresentar um assunto lá do meu trabalho, eu tenho que apresentar uma solução, né? E fica lá aquela pessoa em casa pensando, vendo e não sei o que, para chegar a apresentar uma solução. Então, olha o nível de motivação, olha o nível de entrega, olha o nível de comprometimento e quanto custa isso para a empresa. Então, veja uma coisa, gente. A Débora vai fechar com mais empresas de trabalho? Sim. Por que a Débora vai fechar mais consultoria? Porque ela é uma pessoa que ela leva para a empresa solução. Ela não leva gasto desnecessário para a empresa. Vamos supor assim, o que adiantaria a Débora chegar lá na empresa e falar seguinte, vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo, vai ter que investir nisso, vai ter que investir nisso, vai ter que fazer isso e inchar a empresa de custos, tá? E o que ela fez? A Débora dessa área, né, de financeiro, ela tem assim, um conhecimento nessa área, ela fez essa ajuda, ela poderia ter parado por aí, tá? Que é a expertise dela. O que ela fez? O que eu vou entregar a mais? Sabe o que eu percebo das pessoas extraordinárias? As pessoas extraordinárias, elas não se contentam com a entrega daquilo que foi combinado. Elas nunca se contentam com aquilo que foi combinado, tá? Elas sempre entregam a mais. Elas sempre, elas superam. Sempre elas estão... Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas são assim na vida, tá? Na vida elas são assim. Na vida elas têm uma entrega superior. Na vida, na espiritualidade delas, elas fazem uma entrega superior. Na vida, a pessoa a todo momento ela diz assim, certo, eu fiz até aqui. O que eu posso fazer com um pouco além para mostrar o mais, para ter uma entrega. Gente, essa entrega não é necessariamente se ficar horas a mais se matando e fazendo e trabalhando. A entrega dos detalhes, tá? Essa entrega dos detalhes. A minha área é RH, a minha área é gestão de pessoas, e eu acompanho muito pessoal em LinkedIn e Facebook, tá? Para essa área. Esses dias eu vi uma moça que ela pegou e colocou lá, era uma data comemorativa, né? E ela colocou um painel, dela colocou lá uma foto com cada colaborador, dela fez um laço, daí fez uma frase, fez não sei o quê. E daí ela pegou e tirou foto, assim, distribuindo aquilo para o pessoal. E os colaboradores, assim, fazendo comentário. Nossa, gratidão, muito obrigada, muito não sei o quê, muito não sei o quê. O que eu vi, gente, tá? Coisa extremamente simples, tá? Tem empresa que às vezes o que elas fazem? Às vezes eu fico vendo no LinkedIn, a empresa, olha, eu recebi na minha casa, daí a pessoa recebe na casa dela aquele kit pronto, né? Daí aquele kit embalado, com muito dinheiro, a empresa gastou dinheiro para fazer aquilo, né? Então a empresa tem uma central que faz isso para o colaborador e manda na casa do colaborador que estava em casa aquele kit bonito, bem estruturado, cheio de coisa, tá? Talvez uma outra pessoa do RH ficasse... Ah, mas a minha empresa não tem dinheiro para montar um kit desse. Ah, não tem condições de fazer um kit desse. O que essa moça fez? Opa, a minha empresa talvez agora, nesse momento, não tenha esse dinheiro para fazer isso. O que eu vou fazer? Sei lá, junto umas balinhas, chocolatinho, uma foto, um lacinho, uma frase, tá? Isso está no contrato dela de trabalho.
Ah, você trabalha na área de RH e você vai ter que fazer uma lembrancinha para os colaboradores, você vai ter que fazer isso. Agora imagina o seguinte, a pessoa ao receber isso, tá? A pessoa ao receber esse carinho, esse afeto, alguém que fez. Então, com certeza ela dedicou, essa moça dedicou algum tempo do trabalho dela para quê? Para o extraordinário, tá? Na nossa vida, o quanto nós somos extraordinários, tá? Extraordinário é você olhar e falar assim, qual que é a minha entrega? O que eu estou fazendo para entregar, tá? Logo, assim, esses tempos eu estava assim, fazendo uma pesquisa sobre consultoria, eu faço muito, né? Ah, consultoria, quais são os livros, quais são as pessoas que trabalham na consultoria, e tinha um vídeo de um moço explicando o que era consultoria, ele estava explicando qual que era o valor da hora que se cobrava da consultoria. O vídeo dele, ele explicava sobre isso. Achei interessantíssimo, falei, nossa, que profissional interessante, assim, o jeito que ele faz esse cálculo. E daí quer dizer, a gente vê um vídeo e vai ler os comentários, né? Pelo menos eu faço isso, vou lendo os comentários. Eu fui lendo os comentários. Um desses comentários me chamou muita atenção. A moça falava assim, seguinte, eu negociei por hora a minha consultoria e a empresa quer que eu faça um serviço além daquela hora combinada. Mas isso eu não vou fazer, porque hora combinada é hora combinada e eu não vou fazer além da minha hora combinada. E ela fez aquele texto gigante lá e todo mundo concordando. É mesmo, porque na consultoria, porque não sei o que, tá? Eu escrevi assim algumas frases para ela falando dessa entrega, dessa extraordinária, mas assim, simplesmente isso que eu falei naquele momento ali, naquele chat, foi ignorado. Eu digo assim, imagina o seguinte, essa moça, né, fazendo consultoria em uma empresa, ela olha para o dono da empresa e fala assim, mas não está na minha hora combinada isso. A minha hora de consultoria não cobre isso. Não, esse trabalho eu não vou fazer. O dono da empresa diz, ok, certo, qual que é a tua hora, certo. Você acha que esse dono da empresa vai indicar para uma outra função? Você acha que essa pessoa vai aprender algo? Gente, como eu contei para vocês, tá? Eu investi do meu bolso para ir fazer o plano de cargos e salários, não ganhei o suficiente naquela empresa para pagar isso, só que eu fiz e até hoje isso me rende frutos do aprendizado que eu tive lá e do que eu tive que estruturar, certo? Então, assim, qual que é a diferença para você ser contratado e trabalhar na área da consultoria? Entregar o extraordinário. E o extraordinário não é horas a mais de trabalho, é essa vontade, tá? Essa vontade de dar resultado, essa vontade extrema que você tem de resultado. A empresa não vai contratar. Se ela não tiver resultado, ela não vai te contratar. Por que ela vai contratar? Tá? Uma das premissas para a contratação da consultoria é resultado. Você, tá? Agora, você que está aqui comigo agora, eu estou fazendo multiplataformas, tá? Estou divulgando, eu estou fazendo agora pelo Instagram, estou fazendo pelo LinkedIn, fiz uma publicação no Facebook, eu estou aqui nesse sistema. Então, por aqui, só no Instagram que eu não consigo mostrar minha tela. Nos outros canais eu estou conseguindo mostrar minha tela, tá? Multiplataformas. Você, agora, você que está aqui comigo, tá? Como que você fez na tua vida até agora com problemas? Como que você transformou isso em solução? A partir de agora, tá? A partir de agora, o que, tá? A pergunta é o que? O que é problema para você? Agora, nesse momento. Quiser parar alguns minutinhos, quiser trazer isso para você. O que é problema para você agora? O que? O que é teu maior problema agora? Filhos, marido, esposa, relacionamento familiar, dinheiro, emprego, dificuldade financeira. O que? O que para você agora é problema? O que? O que é problema? Certo? O que desse problema é a solução? Tá? O que é solução? O que está no teu círculo da influência que você pode começar a fazer agora, tá? Não é, segunda-feira começa o regime, o dia 1º, né, que você vai lá pro dia 1º, lá quando for o ano novo, aquelas promessas de ano novo, não agora, tá? Agora, aqui, tá? Agora. O que você pode fazer com esse desafio, com esse problema que está agora na tua vida? O que você pode fazer e transformar esse problema em solução?
Essa é a minha grande temática de hoje. Eu vim muito com o coração aberto para vocês contar sobre isso. Eu sei que quando a gente olha pessoas que já conseguiram trilhar essa jornada, você olha e fala, ah, tá certo, essa pessoa conseguiu, mas eu não vamos por assim, a Débora conseguiu porque é uma moça bonita, é uma moça inteligente, é uma moça que se comunica bem. Nossa, a Jaqueline conseguiu porque ela é uma moça comunicativa, porque é uma moça super criativa, ela tem essa criatividade toda. Ah, a Fabrícia conseguiu porque a Fabrícia ela é muito inteligente, ela sabe escrever bem, ela sabe se articular bem. Mas o que eu diria para você? Cada um de nós, Deus nos deu talento, tá? Deus nos deu talentos, tá? Deus, quando Deus permitiu que a gente viesse aqui para a Terra, Deus entregou para a gente uma caixinha, né, cheia de talentos, tá? Eu tenho os meus talentos, você tem os teus talentos. O que você está fazendo com essa caixinha de talentos, tá? Essa caixinha que você recebeu, que todos nós ao nascermos, Deus entregou para a gente essa caixinha de talentos. O que você faz com esses talentos? Talvez tenha uma pessoa que tenha mais o talento para comunicação, o talento para criatividade. Nós somos multitalentos. Olha que maravilha, né? Deus nos capacitou com multitalentos. Quantos talentos nós temos? E quantas vezes nós queremos ficar na não valorização? Eu não sei, eu não tenho isso agora, eu não tenho essa capacidade. E essa tua caixinha de talentos? Onde que está? O que você está fazendo com essa tua caixinha de talentos? Tira essa caixinha de talentos e traz à tona essa caixinha de talentos, certo? Talvez algumas pessoas me digam assim, Cléia, eu não atuo nessa área de consultoria porque eu não tenho dinheiro, tá? Eu não atuo nessa área de consultoria porque eu não tenho conhecimento. Eu não atuo nessa área de consultoria porque eu não tenho experiência, tá? E você? Qual que é a desculpinha? Tá? Desculpinha. Qual que é a desculpinha que você dá? Eu não tenho isso porque eu não tenho aquilo, né? Eu não faço isso porque eu não tenho isso. Eu não sei se vocês já viram um meme, né? Tem um meme que circula faz muito, muito tempo na internet já, que tem uma senhora, mas ela é muito senhorinha, muito, assim, você olha para ela, assim, você vê, assim, que a idade, assim, que ela é muito, muito, muito senhora, né? E ela fazendo exercício, e ela pega e levanta a perna, assim, e ela encosta a perna aqui, assim, a perna aqui, né? E ela tá usando uma blusa bem rosa, assim, aquela rosa bem pink, e ela tá usando uma calça bem pink também, assim, aquele pink assim, e ela assim, bem senhora, olhando assim, a perna bem aqui, assim. E daí a pessoa escreve embaixo assim, eu só não faço isso porque eu não tenho essa calça rosa. Eu só não faço isso porque eu não tenho essa roupa pink, tá? Então assim, o que você não está fazendo agora porque você não tem a tua blusa pink? O que você não está fazendo agora porque você não tem aquela calça rosa? Né? Isso é muito comum nos memes, né? Eu só não faço isso porque eu não tenho isso. Deus nos deu uma caixinha de talentos, tá? Para todos nós, tá? O que você está fazendo com essa caixinha de talentos que Deus te deu? Tá? O tempo está passando. O tempo está passando, o relógio está passando. O que você está fazendo com essa caixinha sua de talentos? Que todos nós fomos presenteados com essa caixa de talentos, certo? Talvez você diga, mas algumas pessoas receberam mais talentos que eu. O que acontece? Algumas pessoas, elas fazem isso de ferramenta, tá? Todo momento elas tiram esses talentos, assim, o que eu vou fazer com esse talento? Tá? O que adianta ter um grande talento para música e não exercitar? O que adianta ter um imenso... Parou ali no... voltou agora. Você topa um desafio? Vamos lá. Qual que é o desafio que eu trouxe? Cada dia que eu venho aqui eu trago um desafio para vocês. E esse desafio é bem isso. Qual o problema e qual que é a solução? Eu quero ler para vocês um pensamento do Martin Selling, que é da psicologia positiva. Olha que lindo que ele fala, ó. A vida impõe os mesmos reveses e tragédias, tanto para o otimista quanto para o pessimista. Mas o otimista consegue enfrentá-los com mais tranquilidade. Olha que legal,
aquilo que a gente traz assim do pensamento, da ativação, de tudo isso, desse universo. Qual que é o desafio que eu trago para vocês? É fazer o teste da psicologia positiva, que são das 24 forças, tá? Esse teste, ele elenca 24 forças e as suas 5 principais. É aquilo que te leva para frente. Quando você entende isso, a psicologia positiva, ela não fica se preocupando com a doença, com aquilo que você não tem. O que fala da psicologia positiva? Quais são tuas forças, quais são tuas virtudes? E o que você está fazendo com tudo isso? Movimente, entre em ação com as tuas forças. Eu sempre deixo no meu canal do Telegram, tá? Então, assim, eu estou com o arquivo aqui, tem o link, para quem não fez ainda, tem o link, tá? Quem é do Instagram, é só procurar o link lá do Telegram, tá? Ou me manda mensagem que eu mando também, isso é coisa fácil de resolver, tá? É fácil de resolver. Então, foi isso. Para encerrar, muito feliz, gratidão por você estar aqui. E para a gente finalizar, o que você está fazendo com a caixinha de talentos que Deus te deu? Entregou no dia que você nasceu. O que você está fazendo com essa tua caixinha de talentos? É isso, gente. Beijos, gratidão. Obrigada a todos vocês. E todos os dias estamos ao vivo para conversar sobre questões de consultoria organizacional, como ganhar dinheiro nessa área e como impactar as pessoas para o bem. Beijos, até!